Galera, só pra avisar que eu fiquei com preguiça de consertar os erros, porque eu não quero perder minha sanidade, como já sabe. Então vamos para a teoria porque interessa essa porra. Se Lucas fosse Kamen Rider Chalice Episódio 1. Após dos acontecimentos do anterior, Lucas estava indo para um reino chamado de Reino das Rosas, um lugar que tem paz, mas tudo não passa de uma ilusão, porque só tinha mulheres escravizadas por um demônio da ganancia, o Kelipin, um demônio de nível médio que tem uma habilidade para fazer que os humanos ter muito dinheiro e outras coisas, e para o demônio devorar as almas das pessoas menos as mulheres, que só serve para fazer coisas mais 18 e esquecendo dos seus maridos que estão mortos. HMMM deve ser aqui perto. Vamos Shadow Chaser mais rápido para destruir esse reino corrompido. Shadow Chaser aumentou a velocidade para chegar mais rápido, e quando Lucas pega um card e passa na Shadow Chaser, mas uma aura bem forte de velocidade foi disparado que fez a moto aumenta muito a velocidade. Lucas. Próxima parada Reino das Rosas, aumentando a velocidade da moto, e quando ele ver a ponte no Reino das Rosas, nós podemos ver cheio de mulheres passando pelas ruas, cheio de riquezas e lugares de luxúria. Lá dentro tava cheio de homens presos, sendo humilhados pelas mulheres com chicote e estrupo de todas as celas. E no meio do caminho tava o castelo que tem guardas só que mulheres fortes, e lá dentro tava o demônio da ganancia Kelipin, que tava na forma humana, que é uma mulher com peitos. A mostra sem roupa, só usa o vestido. Ela tava bebendo seu vinho de 50% de álcool da bebida. Kelipin, que tédio, não tem nada para fazer. Léo, vem aqui agora. Léo chegou lá se curvando da frente da rainha. Léo, sim, minha rainha, o que você deseja? Diz a garota esperando a resposta dela. Kelipin, bem, o seu rei Michel me falou que tem uma vila cheio de homens fortes lá. Quero que você traga eles para mim. Diz a rainha com a face séria do rosto. Léo, sim senhora, vou mandar as guerreiras para vilar. Diz a garota com um sorriso bem forte de determinação. Uma vou apenar que ela vai encontrar o seu pesadelo. Fora do castelo. Lucas chegou na ponte do Reino das Rosas, parando a moto e deixou na floresta, e desceu da moto e tirou o capacete e guardou na sua jaqueta. Lucas. Shadow Chaser, vou deixar aqui na floresta para não nota você, mas se as coisas saem feias eu te dou o sinal. Shadow Chaser dou bocinada de confirmação. Lucas sorriu e pôs uma capuz na sua cabeça e saiu da floresta e andou na direção do reino, passando pela ponte, e na frente tava duas mulheres de vigia segurando umas lanchas. Lucas andou sem preocupações, mas foi parado pelas duas mulheres. A mulher falou de forma séria. Quem é você? Se identifique para entrar no reino. Lucas não respondeu, mas falou seu nome secundário. Lucas, Hajime. Meu nome é Hajime Aikawa, vem uma vila das montanhas de Fugen, mas gostaria de entrar no seu reino. Diz educadamente. As duas estavam desconfiadas, mas deixaram ele entrar. Lucas, Hajime. Muito obrigado, senhoritas. Ele entra no reino, e quando ele escuta as portas se fechar atrás dele, Lucas deu sorriso no rosto. Lucas, sua mente. Idiotas, ele andou pelo reino e viu pelas redores que só tinha mulheres gananciosas e mesquinhas por dinheiro e luxúria. Lucas estava sentindo nojo por ver as mulheres imundas vendendo suas vidas por coisas idiotas. No meio do caminho, ele vê uma loja de escravos e ele se interessou para ver. Lucas esperou que não seja demi-humanos. Não quero eles no meio da minha vingança. Ele entra lá, mas ao ver o local, as mãos dele se fecharam e um ódio entrou na sua alma.
Vemos que tem demi-humano só que mulheres que não viraram vadias. Ele andou vendo tudo isso, mas na frente ele vê uma garota preta de orelhas de lobos e uma cauda negra. Ela uma vestido branco e usa sapatos de couro. Ele vai ater ela, mas a dona dos escravos chamou Lucas. Ele olhou para a mulher. Mulher, posso ajuda e algo? Diz ela calma, mas no fundo que mostra que ela é uma pragar. Lucas, gostaria de comprar essa demi-humana de lobo, diz Lucas calmo, mas no fundo ele tava cheio de ódio. Mulher, bem, a garota loba vai custa 6.000 de golden. Lucas pega no bolso e pagar 567.000 golden e comprou a garota loba. Saindo da loja de escravos, Lucas olhou para a garota que não tinha vida nos seus olhos. Ele percebe que tinha cicatrizes nas suas bochechas. Lucas, qual seu nome, garota? A garota diz calmo. Blizaman. É Blizaman, diz a garota sem emoção. E quando olhava para o som, Lucas deu um suspiro e carícia a cabeça dela para deixar relaxada. Lucas, você passou tempos difíceis. Entendo a sua dor e sofrimento. Blizaman olha para Lucas surpresa às palavras de Lucas. Nisso ele continuou a fala. Eu não sei o que aconteceu com seu passado, mas eu vou criar um reino que respeita uns aos outros, que não vai existir escravidão ou sendo abusados. Essa palavras vez que a garota cai em lágrimas por ter encontrado a pessoa perfeita que entende seus sentimentos. Lucas levou a garota para ela comer no restaurante e comprou muita comida e pagou para a moça. Blizaman comeu muito pela frente como uma criança de 6 anos. Lucas riu ao ver ela feliz. No meio do caminho ele vê uma multidão de mulheres, o que deixou Lucas e Blizaman curiosos, e eles foram lá para ver. Estava tendo um anúncio que as cavaleiras vão trazer mais homens fortes para Rio. E quando as mulheres gananciosas estavam felizes que vão ter mais homens, a única pessoa que não estava com tênis eram Lucas e Blizaman, que estavam escutando a conversa. E quando olhava para as cavaleiras passando por todos e mais Lucas ver sua filha Léo que estava liderando. Lucas, pesamentos. Parece que ela não mudou nada, continua sendo uma vadia sem futuro, como gostaria, e corta seu braço para a escuta seus gritos para mostrar a todos sua verdadeira face. Ele fala nos pensamentos negativos e faria formas de torturar ela. No meio dessa celebração, passou uma criança que estava correndo de umas guardas. A criança estava segurando um pão. Lucas notou isso. Lucas, Blizaman, segura em mim. Blizaman ficou confusa, mas aceitou e segurou o braço dele, e quando Lucas usa sua habilidade de vento, o que faz os dois ficarem invisíveis e passaram por todas as mulheres. A criança virou e correu para se esconder, mas estava sem saída. As cavaleiras estavam olhando para a criança com olhares de ódio. Cavaleira 1. Pirralha, você cometeu um crime de roubo a um pão de uma loja. Cavaleira 2. Vamos julgar ela na prisão para ser castigada. As duas estavam andando na direção da criança, que estava tremendo de medo e fechou os olhos. Antes que as cavaleiras fazer algo, um ataque de vento acerta o braço da mulher, o que faz ela gritar de dor, e quando jorrava sangue pelo braço. Vocês não vão fazer nada com essa garotinha. A pessoa que fez isso era Lucas, que estava segurado a roubar arco, que estava com a energia do vento dele. As duas garotas se viram com grande ódio e foram para cima de Lucas com as lanças nas mãos. As duas. Seu verme maldito, como ousa desafiar as cavaleiras da Rosas? Diz elas ao mesmo tempo quando Ira chega perto de Lucas. Patético, ele só levantou o braço e corta as gargantas dela, jorrando muito sangue pelo ar, matando de uma vez. Ele olhou para a garotinha, que estava de olhos fechados. Blizaman, ela parece assustada. Lucas suspirou concordando a garota. Ele se moveu e chegou perto dela uns poucos metros e tocou na cabeça dela. Pode abrir os olhos, garotinha. A garotinha abriu os olhos e olhou para Lucas. Ela se assusta, mas Lucas conseguia calma. Ela explicou que deu jeito das cavaleiras. A garotinha agradeceu com lágrimas nos olhos. Lucas sorriu e agachou perto dela e limpou as lágrimas dela e disse para ela não chorar que estava tudo bem. Ele perguntou o motivo por ter roubado um pão na loja, e a garota respondeu que os pais dela morreu e estava cuidando seu irmão mais novo que estava com fome. Lucas, entendo, me leva para sua casa para ver o irmão.
A garotinha aceitou sem pensar em duas vezes e levou Lucas e Blizzman para a casa dela. Enquanto isso, nos vemos a ex-esposa de Lucas, a Sopina, que estava cuidando seus novos filhos daquele projeto de lames podre. Mas não demorou muito ou escuta a notícia que duas cavaleiras do Reino das Rosas foram assassinadas por um ser desconhecido. Ela não ligou muito, mas algumas pessoas dizem que era um garoto com olhos vermelhos e verdes com a pupila rasgado para cima, como se ele fosse o próprio dragão. Quando a Sopina escutou isso, ela se tremeu de medo porque ela se lembra nessa história. Sopina: não pode ser, isso é impossível, porque isso foi acontecer. Ela ficou apavorada e quando segurava seu bebê com nosso prota, Lucas e Blizzman estavam na casa da garotinha, conhecendo o irmão mais novo dela, que é Nepuken, que estava com muita fome e sem forças. Lucas deu 20 comidas para ele e vendo Nepuken comendo sem parar que ele não comeu há dias, Lucas tá satisfeito. Nepuken olhou para Lucas com um sorriso no rosto e abraçou o Lucas com força, chamando ele de pai. A garotinha mais ficou vendo isso e ela ficou bem irritada e ela ira fala, mas o Lucas interrompe ela. Lucas: tá tudo bem, não precisa dar uma broncar nele, ok? Se quiser pode me chamar de pai, diz o Lucas com um sorriso gentil para a garotinha. A garotinha hesita um pouco, mas ela perdeu o controle das emoções e correu na direção de Lucas e abraçou ele com muita força e dizendo pai 3 vezes. Lucas riu e acaricia a garotinha, mas ele vê um colar dela no pescoço ver no nome dela. Lucas: pesamento. Kinako: interessante, acho que é bom cuidar os 3 crianças. Bem, se vida de pai solteiro não é ruim. Ele riu no pesamentos e quando levanta o corpo e olhou para os 3. Lucas: bem, vocês querem viajar comigo? Diz Lucas bem calmo mas com sorriso. As 3 crianças, sem pensar 2 vezes, eles aceitaram de emoção. Lucas deu sorriso e segurar as crianças e usou o vento como teletransporte e saíram do Reino das Rosas, que estava no mesmo local da ponte. Lucas assobia com os dedos chamando Shadow Chaser, que aparece como amuleto de aura, o que fez as 3 crianças ficarem surpresas e animadas. Lucas: escutem aqui, eu fazer uma coisa no reino, ok? E Shadow Chaser leve minhas filhas para em outro lugar bem longe. Diz sério para Shadow Chaser. Shadow Chaser aumenta a aura como sim. As crianças sobem na moto segurando forme enquanto Shadow Chaser levava elas bem longe. Lucas: bem, agora em destruir esse reino imundo. Ele deu salto para cima, ficando no céu olhando para o Reino das Rosas e sem pensar em 2 vezes ele invocar um tornado gigantesco e começou a destruir o reino sem arrependimentos. Muitas mulheres estavam correndo desesperados e algumas delas são puxados para o tornado e morrer no processo. O tornado de Lucas era tão forte que nem Deus conseguiu superar esse ataque descontrolado. Muitas mulheres morreram e algumas estão vivas, mas perderam suas partes do corpo como penas, braços e outras partes do corpo. Lucas: que vista mais linda! Vendo essas mulheres racistas, não passa de matar cozinhos. Lucas olhou para a tela do vídeo e ele quebra a 4ª parede. Se algum está assistindo, me desculpe se você foram ofendidos do meu comentário, mas vocês querem ver o Ciclo pegar fogo, então vou fazer os seus desejos. Lucas disse lentamente e quando olhava para a destruição que ele deu um sorriso, estilo Goku Black, com a risada bem macabra, como psicopata das loucuras, mas ele desvia de uma lança negra que passa de raspão e olhou para frente que era Kelvin, que tava com olhar de ódio e raiva. Lucas: oh, do Caremeruca, parece que você quer se aproximar de mim, o grande Lucas, ou ao invés de fugir você quer se aproximar de mim. Diz Lucas com arrogância e orgulhoso na voz olhando para Kelvin. A rainha Kelvin estava olhando para Lucas com cheio de ódio e quando criava uma lança negra preparando para a lança, Lucas suspirou bem calmo e levanta a mão para cima e quando podemos ouvir um tornado só que mais forte e violento que caiu no céu criando uma forte tempestade descontrolada que virou uma lança gigantesca com uma ponta bem afiada, o que deixou a rainha cair de joelhos. Vendo o tamanho da lança de vento de Lucas que era bem forte, o que Lucas não percebeu que tinha um mini demônio que estava
usando a magia de escuridão para transmitir em outros reinos e vilas, inclusive o reino que Lucas abandonou. Muitos aldeões e nobres e outros ficaram horrorizados ao ver a destruição do reino, cheio de mulheres sem vida, mas eles ficaram assistindo, principalmente a Sopina, que estava tomando um chá quente. Até ele ver a tela de magia, o que fez a xícara dela cair no chão, ou ver a destruição do reino das rosas, ou mais que ela preocupar vendo Lucas de 16 anos com uma lança gigantesca. Mas os olhos de Lucas não tinham nenhum arrependimento nos olhos. Isso fez que a Sopina treme de medo que agora que todos os reinos de outros lugares vão ser destruídos sem valor nenhum. Voltando com a luta. Lucas, quais são suas últimas palavras, rainha de merda? Diz Lucas com o olhar vermelho e verde que era bem sombrios, como ele fosse o próprio diabo. Kelly olhou para Lucas e deu uma risada descontrolada. Kelly, não importa mais, você cometeu um pecado bem maior. Agora todos, inclusive suas esposas e sua ex-filha, vão te odiar, diz a rainha usando seu golpe baixo, mas não funcionou no Lucas. Lucas, que esposa e minha filha? Eu não tenho família, eu abandonei esses sentimentos inúteis com aquelas pessoas de merda. A única coisa que eu quero é destruir 4 reinos tóxicos e imundos. Essas palavras eram frias, sem compaixão, e isso fez que a rainha caia em desespero e medo. Sem pensar em 2 vezes, o Lucas dispara a lança gigante naquele pio, matando de vez por todas, e isso causou uma explosão enorme, destruindo todo o reino. Ao seu redor, muitas mulheres morreram na explosão de um furacão, e quando Lucas olhava para o reino destruindo, virando Thor, mas ele olha para o lado e vê a tela negra de magia que estava transmitindo para todos os reinos. Então ele aponta o dedo para a tela e diz: escutem bem, seus merdas, eu continuar destruindo seus reinos e vou matar suas famílias e seus amigos. Não adianta se esconde ou perdi misericórdia, eu vou caçar e destruir tudo. Aqueles que sofrem suas mortes vai sentir a fúria de um vendaval de vento descontrolado. Vocês têm 30 dias para suas mortes, então aproveita seus sofrimentos. Finalizou com tiro de vento, destruindo a tela negra de magia que afetou o demônio que estava escondido no destroços, o destruindo por completo. Lucas suspirou e soltou pela boca: bem, vou ver se as crianças estão bem. Ele vai em alta velocidade no voo, seguindo o vento com olhos vermelhos e verdes, e quando ele tira o capuz, quando chegar o próximo reino, eu vou fazer ele sofrer-me. O reino das roças já foi primeiro, agora é o reino de Zuki. Mas vou descansas. Aquele ataque que eu usei gastou muita minha energia. Ele olhou para baixo e ele vê a Blizama, Kinako e Nepukuren parados no meio de uma casa abandonado. Ele pousa no chão, mas ele recebeu foi 3 abraços das crianças que disseram que estavam preocupados. Lucas riu e acaricia seus novos filhos adotivos, fazendo as 3 crianças se derreterem dos carinhos. Lucas, desculpa demorar, meus filhos, diz com um sorriso no rosto vendo os 3 felizes. Bem-vindos, pais solteiros, meu caro Lucas. Dentro de casa tava tudo bagunçado, bem sujo. Não é problema para Lucas que usa o pó do vento para limpar a sujeira da casa, ficando limpo sem sujeira. Lucas, bem, parece que temos que dormir essa noite, estou desgastado. Ele entra no quarto e deitou na cama, mas seus filhos chegam no quarto e dormiram em cima de Lucas para ficar perto dele, o que fez Lucas rir baixo vendo eles dormir. Lucas, durma bem, crianças. Ele fechou os olhos e dormiu com eles. E quando lá de fora o Shadow Chaser faz uma aura forte, criando uma barreira de vento em volta da casa. A diferença é que a barreira de vento era invisível, que era impossível de ver a barreira de vento. Só uma encostada ao inimigo é fatiado, e quando os 4 reinos, todos os nobres, reis e rainhas já estão em desespero, que agora só tem 30 dias para chegar suas vidas, e quando podemos ver a Sopina de joelhos, chorando, e se culpava e caía em depressão. Sopina, por quê? Porque eu tinha que trair a confiança de Lucas. Eu sou a péssima esposa, agora todos vão morrer por minha culpa, diz a Pira. Quero dizer, a Sopina em culpa de si mesma, se tremendo muito, que agora tem 30 dias para aproveitar a vida que ela tinha. Ela olha para seus filhos chorando no beco. Sopina,
Se eu voltasse para o passado, eu poderia ser melhor esposa, porque Lucas, ela cai em lágrimas se lembrando das palavras que eram, não confia na sombra, ela vai te trair. Essa palavras da tua lembrança fez ela desapabar e descontrou dos seus choros de arrependimentos. Galera, manda nos comentários se Lucas deve poupar ela ou não com a rapari. Quero dizer a Léo, ela tava voltando para Reino das Rosas, mas o que ela chegar com suas cavaleiras, todas elas ficaram horrorizados ver que o Reino das Rosas foi destruído sem nada, tudo pirou pó. Léo se perguntou quem fez isso, a ter que do nada um homem de cabelos prateado com a máscara no rosto como uma espada nas costas dele. Léo se assusta e apontou a espada para o homem. Léo, quem é você? Diz a garota bem sério, e quando suas cavaleiras puxaram a espada e apontando para o homem. Calma, minhas senhoritas, eu sei quem fez isso, diz o homem bem calmo, e quando tira algo no seu moleto. Léo, você sabe quem fez isso, e melhor você não mentir para mim. Diz a guerreira bem sério. Homem sorriu debaixo da máscara e mostrou uma gravação de magia e mostrou para ela. O vídeo mostrou quem fez isso. Nessa hora Léo viu todo o vídeo e da morte da sua rainha, mas o que ela ficou com ódio extremo, e quando ele falou: escutem bem, seus merdas, eu continuar destruindo seus reinos e vou matar suas famílias e seus amigos. Não adianta se esconde ou perdi misericórdia. Eu vou caçar e destruir tudo. Aqueles que sofrem suas mortes vai sentir a fúria de um vendaval de vento descontrolado. Vocês têm 30 dias para suas mortes, então aproveita seus sofrimentos. A gravação acabou quando Lucas atira de vento na tela. Terminado a gravação, Léo tava com punhos fechados, e quando se lembrava daquele homem que era fraco e inútil, agora ele é um ser de vento que voltou com a aparência de 16 anos. Léo, maldito Lucas, você destruiu um sonho ter homens para minha rainha. Maldito, maldito, maldito Lucas. Ele gritou de raiva, e quando ficava de joelhos com ódio extremo e quando socava o chão. Homem olhou para a garota e deu um sorriso debochado debaixo da máscara. Lucas e seu antigo pai, né? Você foi uma tola mesmo, abandonou o seu pai para ficar com Michael. Isso foi seu erro. Causa disso ele voltou sua origem de sangue. Ele é Chalice, o guerreiro lendário que vai trazer o caos. Essas palavras fez que Léo se treme de medo ao ouvir o nome Chalice. Léo. Não, 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 ele não, porque logo meu pai tem que ser o Chalice. Isso não faz sentido. Homem tava ouvindo tudo, e quando ele olha para as garotas guerreiras que estão em choque e volta a atenção para a garota de joelhos. Bem, acho que tenho que revelar para você mesmo. Presta atenção, o seu pai nasceu com o dom de uma habilidade de se transformar em criaturas bem poderosas e implacáveis. Ele é o portador de Chalice, mas também ele tem um demônio dentro dele, já com um monstro que vive dentro dele, e ele é o demônio de classe alta entre os demônios fortes. Acho que contei demais, então tô indo. Ele desapareceu de vista, deixando as guerreiras sozinhas. Léo tava processando da informação que ele acabou de escutar, mas seu ódio fala mais e se levanta do chão e olhou para suas companheiras. Léo, meninas, vamos atrás do meu pai e vingar a nossa rainha Kilipim, diz a garota levantando a espada para o seu, e quando as suas companheiras deu o grito de sim, e elas subiram nos cavalos e foram atrás de Lucas para vingar a morte das suas rainhas. Léo, pensamentos. Seu desgraçado, você vai pagar por ter tirado o meu sonho ter mais homens. Ahayou, ahayou, ahayou,